Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, queridos amigos da nossa amada Ser Sociedade Espírita Renovação. De volta à Terra, não mais aquele tremor, aquele terremoto do nosso último encontro na última vez. Agora em terra firme, de volta ao lar e, mais importante do que isso, finalmente chegou a hora. Finalmente se aproxima o momento em que nós podemos nos reencontrar presencialmente, agradecendo, claro, a Deus pela oportunidade da rede que nos possibilitou que nos conectássemos por tanto tempo, mas finalmente chegou a hora de nos reencontrarmos, de nos confraternizarmos na nossa casa, buscarmos a Jesus, buscarmos a Kardec, presencialmente. Depois desse longo tempo, que pelo tamanho das nossas aflições, do sofrimento, que tudo isso causou nas nossas vidas, parecia que não ia ter fim esse tempo. Mas finalmente chegou a hora. Depois de tanto tempo, quando nós mudamos completamente as nossas vidas, desde os menores hábitos até os maiores, nós podemos começar a voltar a viver a nossa vida normalmente. Sem mais aquela parafernália, aqueles equipamentos para sair de casa, para tarefas simples como mesmo ir ao mercado, quando nós nos paramentávamos como se fôssemos astronautas. Muitas vezes, não apenas com uma máscara, mas com duas, com face shield, com luvas e, claro, álcool nos dois bolsos para ir espirrando em todos os lugares que a gente passava. Chegando em casa de volta, de retorno, todo aquele trabalho, a roupa, a separação da roupa, o cuidado com a higiene, o calçado, claro que muitos desses hábitos nós vamos precisar permanecer com eles nas nossas vidas, para a nossa própria segurança, como foi todo esse movimento que nós fizemos durante esse tempo todo que nós passamos por essa pandemia. Muitos desses hábitos, nós já cientes do perigo dos micro-organismos, desses patógenos que podem mesmo ceifar as nossas vidas, nós precisamos continuar com muitos desses hábitos, menos com esse da separação física. Nós precisamos voltar a nos encontrar. É hora de nós nos reencontrarmos, porque se alguém nos dissesse que nós passaríamos por tudo isso que nós passamos,
Se alguém nos contasse que em algum momento das nossas vidas nós íamos olhar para todos os lugares do mundo, do nosso planeta, e veríamos pessoas paramentadas, com face shield, com máscaras, nós não iríamos acreditar. Pensaríamos que quem nos dissesse estava louco, pensaríamos que a pessoa teria tirado a ideia de algum filme de ficção científica. Mas não. Foi realidade. Passamos por tudo isso. E tudo isso transformou profundamente as nossas vidas e mais ainda a vida de muitos daqueles nossos irmãos que perderam os seus amados para essa doença. Foram momentos inesquecíveis, dolorosos, pelos quais nós passamos, que nos deixaram muitas sequelas. Muitos daqueles que perderam os seus amados permanecerão, de agora por diante, com o coração partido. Muitos outros tiveram sequelas mesmo, físicas, da doença. Mas não foram apenas sequelas e consequências físicas que essa doença nos trouxe. Ela também nos deixou marcada no espírito profundas sequelas e consequências emocionais, psíquicas, espirituais mesmo. Muitas dificuldades econômicas, muita crise, o medo, a crise de ansiedade, a síndrome do pânico, o medo de sentir medo, o pânico de sentir medo, a tristeza, a depressão e mesmo a ideação suicida. Foram muitas as consequências que tudo isso nos trouxe. Mas nós não estamos sozinhos. Nenhum de nós está sozinho. Por maior que seja a aflição que nós possamos passar nas nossas vidas, individualmente ou coletivamente, foi o próprio Cristo quem nos lembrou que nós não estamos sozinhos. E nenhum de nós se perderia, nos prometeu Jesus. Nem os nossos amados que partiram, nem nós. Ele nos prometeu que nenhuma das ovelhas que o Pai o confiou se perderia. Eu sou o bom pastor, ele nos disse, e conheço a todas as minhas ovelhas. E elas, as minhas ovelhas, conhecem a minha voz. Vocês ouvem? Vocês ouvem a voz do Cristo? No meio de tanta dor, de tanta aflição, vocês ouvem a voz do Cristo nesse momento? A soar nas nossas mentes, nas nossas consciências e nos nossos corações, nos chamando ao trabalho. Nós, trabalhadores do Cristo, nós que o seguimos, vocês ouvem a voz do Cristo a nos chamar ao trabalho? Porque se ele nos disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia, que nenhum de nós estaria sozinho, é através de nós mesmos, é através das criaturas que Deus ajuda as suas criaturas. É a lembrança do nosso querido espírito André Luiz, na obra Ação e Reação. Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Através de nós mesmos. É assim que nós recebemos a ajuda do Pai. É assim que o Cristo se faz presente nas nossas vidas. Através de nós mesmos. Uns ajudando aos outros. E é por isso, mais do que nunca, que Jesus, que o Cristo precisa de nós. Das nossas mãos, das nossas palavras, das nossas ações, do nosso trabalho. Não fomos nós que escolhemos o Cristo? Não somos nós
que nos dizemos cristãos, por que negar ao Cristo justamente agora, quando Ele mais precisa de nós? Por que nos afastarmos dos nossos irmãos se é através de nós mesmos, que nós recebemos a ajuda de nosso Pai? Não fomos nós mesmos que escolhemos a Jesus, que escolhemos ao Cristo? Ou será que não? E é o próprio Jesus, é o próprio Cristo que vem através do Evangelho de João nos aprofundar esse pensamento. Fomos nós que escolhemos ao Cristo? E se nós o escolhemos, nós não devemos fidelidade a Ele? Mais do que isso, Jesus nos diz no Evangelho de João: não foste vós quem me escolhestes, fui eu quem vos escolhi. Fui eu quem vos escolhi. E vos constituí para que desseis frutos, e que esses frutos permanecessem. Para que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, o Pai vos conceda. São as palavras do próprio Cristo. Coragem. Coragem, irmãos, é o que nós precisamos pedir ao Pai nesse momento. Nós, trabalhadores do Cristo. Nós, cristãos. Nós que escolhemos ao Cristo. Nós que fomos escolhidos pelo Cristo. Nós precisamos pedir a Jesus. Nós precisamos pedir ao Pai, em nome de Jesus, coragem. Coragem para voltar ao trabalho, porque trabalho não nos falta. Trabalho em nome de Jesus não nos falta. O que nós precisamos nesse momento, nós, trabalhadores do Cristo, é de coragem. Coragem para voltar ao trabalho. Ouvidos precisamos pedir ao Pai, a Deus, para que nós possamos ouvir a voz do Cristo nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas consciências, nos chamando ao trabalho. Coragem para enfrentar o medo que foi disseminado na humanidade como forma de dominação. Por que ter medo? Jesus teve medo? Ele não desceu até o mal? Ele não desceu até nós? E ofereceu a sua própria vida em holocausto para nos salvar? Por que então nós termos medo de trabalhar pelo Cristo? Por que pensarmos apenas em nos proteger, em nos resguardar, esquecendo dos nossos irmãos, justamente nós, os trabalhadores do Cristo? Vós, espíritas verdadeiros seguidores da doutrina espírita, vós sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. São as palavras do Espírito Erasto, do capítulo 20 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E ele completa dizendo: está na hora, é hora do sacrifício dos vossos hábitos, dos vossos medos, do sacrifício mesmo dos vossos trabalhos e das vossas ocupações fúteis. É hora de nos sacrificarmos. Ide, completa Erasto. Os espíritos superiores do mais alto estarão convosco. Por que ter medo, irmãos? Por que ter medo de trabalhar por o Cristo? Não seria uma honra para todos nós, para cada um de nós, se perecêssemos do corpo físico, porque somos imortais, trabalhando por Jesus?
trabalhando para o Cristo? Não seria uma honra oferecer a nossa própria vida para Jesus quando Ele ofereceu a sua em holocausto para nos salvar? Por que nos escondermos? Por que nos resguardarmos? Está na hora, irmãos, de nós ouvirmos o chamado do Cristo. Está na hora de nós voltarmos à nossa casa amada a ser. Jesus precisa de nós mais do que nunca. Se no plano espiritual os nossos superiores se desdobram e dão conta do trabalho de receber todos aqueles nossos irmãos que se foram por essa doença, pela pandemia, como também por todas as outras doenças, acidentes e todas as outras causas de desencarnação que não deixaram de existir, se lá eles trabalham com amor, com dedicação e com fidelidade a Jesus e ao Pai, eles dão conta de todo o trabalho, a nossa ajuda, o trabalho que eles fazem de amparo aos nossos irmãos encarnados, a nós mesmos, não pode prescindir das nossas mãos. Justamente as nossas mãos, que somos os escolhidos, eles precisam de nós, da nossa palavra, da nossa ação, dos nossos pensamentos, não apenas das nossas orações recolhidos. Eles precisam do nosso trabalho. É imprescindível que eles possam se servir das nossas mãos para levar o consolo, para espalhar o consolo, a palavra divina, justamente no momento em que Jesus mais precisa de nós. Nos mantermos enclausurados, em silêncio, fechados, seria como fechar os hospitais no meio de uma pandemia. A casa espírita é, acima de tudo, um hospital de almas. E Jesus conta conosco, com os trabalhadores fiéis, para que Deus possa levar a ajuda às criaturas através de nós, as outras criaturas humildes, que também nós precisamos do auxílio dos nossos superiores. Precisamos, então, queridos irmãos, estender as nossas mãos e oferecê-las a Jesus. É hora de nós retornarmos à nossa casa amada, de nós nos reencontrarmos presencialmente. É hora de nós buscarmos refazer presencialmente os nossos grupos de estudos, nos preparar, receber de volta dentro da casa espírita toda a ambiência, todo o amparo, a inspiração dos nossos superiores, daqueles nossos irmãos maiores que nos precederam na jornada evolutiva e que dirigem a nossa amada Sociedade Espírita Renovação. É hora de nós voltarmos para essa ambiência e nos prepararmos com humildade, com todo o nosso amor e com toda a nossa humildade para o trabalho que certamente se descortinará diante de nós, como oportunidade sagrada para nossa própria redenção. Qual de nós não é grande devedor das leis divinas? Qual de nós não precisa dessa sagrada oportunidade de trabalho pelo Cristo, pelo Pai, para a nossa própria redenção? É hora de nós retornarmos ao trabalho. Jesus espera por nós. É hora de nós nos confraternizarmos, de nós nos reunirmos, de nós nos reconectarmos com esses enviados, com esses mensageiros de Deus, mensageiros do Cristo, porque somos nós, nos diz Kardec,
Somos nós os escolhidos de Deus. Somos nós, nos diz Kardec, no próprio capítulo 20 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, os novos apóstolos. E é nesses momentos de crise, de aflição, de dor, quando individualmente e coletivamente a humanidade se perde muitas vezes diante das aflições, sem rumo, é que mais o Pai precisa de nós. E é quando mais nós mesmos precisamos aproveitar dessa sagrada oportunidade para que possamos trabalhar pela nossa própria redenção. Claro que muitos de nós também passam por dores, como resultado de tudo que nós passamos na Terra hoje. Mas é o Espírito iluminado de Joana de Ângeles que nos diz que nós podemos enxugar as lágrimas dos outros ao invés da nossa. Deixar de chorar para enxugar as lágrimas dos outros ou enxugar as nossas lágrimas enxugando as lágrimas dos outros. Nós precisamos recomeçar. Nós precisamos reabrir os nossos corações, ouvindo a voz do Cristo nas nossas consciências e nos nossos corações. E nesse recomeço, quando nós precisamos aproveitar dessa oportunidade sagrada, nós não podemos aproveitá-la ou usar essa oportunidade para o exercício da nossa vaidade tola, ou para a expansão do nosso ego. Nem podemos continuar guardando a atitude egoística da autoproteção, guardando o Evangelho apenas para nós. Sob o pretexto de nos protegermos indefinidamente, guardarmos o Evangelho de Jesus justamente no momento em que mais a humanidade precisa, apenas para nós, para os nossos corações, para os nossos lares, para as nossas famílias, para os nossos amados. É justamente agora que nós precisamos abri-lo, o Evangelho do Cristo, com as nossas ações, com a nossa abnegação, com a nossa fidelidade, sem medo, com coragem, cientes de que jamais estaríamos trabalhando sozinhos, cientes e confiantes na verdadeira fé que a própria doutrina espírita nos traz à luz da razão, de que não estaremos sozinhos, estaremos sendo amparados pelos nossos benfeitores espirituais e, portanto, em fazendo a nossa parte, continuando nos protegendo, a nos proteger de forma responsável, conforme determinam as autoridades sanitárias, nós podemos sim voltar ao trabalho. Podemos sim devolver à sociedade a luz que Jesus colocou nas nossas mãos. A luz que Kardec nos trouxe, sacrificando também ele a sua própria existência, a sua própria vida, entregando-a para nós. O nosso egrégio codificador deu da sua própria vida, de todo o seu tempo, de toda a sua energia, de todo o seu amor, de toda a sua dedicação, para que esse imensurável trabalho de reunião de todos os ensinamentos que vieram de todos os cantos do mundo pudesse chegar até nós para iluminar os nossos caminhos. Mas todo o sacrifício de Jesus, de Kardec, nas nossas mãos, nos traz também a imensurável responsabilidade diante do que temos nas nossas mãos. Quando Kardec nos diz que somos nós os escolhidos, que foi ele, o próprio Cristo, quem nos escolheu. Quando Kardec nos diz que nós somos os novos apóstolos, uma grande responsabilidade se abate sobre nós. E nós precisamos recomeçar. Nós precisamos levar o Evangelho de Jesus.
a tantos corações aflitos, perdidos, sem harmonia, sem rumo, que aguardam por esse Consolador que Jesus nos prometeu. E somos nós, as nossas mãos, as nossas vozes, que vão levar o Evangelho do Cristo a esses nossos irmãos que precisam. E nesse recomeço, todo aquele que se colocar como o modelo, como o guia a ser seguido, como aquele que te dite as regras de como nós devemos trabalhar em nome do Cristo, estará se colocando na posição dos falsos profetas, contra os quais Jesus, o próprio Cristo, tanto nos alertou. Não somos nós, é Ele, é o próprio Jesus, é o próprio Cristo, o modelo mais perfeito que Deus nos deu para nos servir de guia verdadeiro, único e capaz de nos mostrar o caminho para a verdade e para a verdadeira vida. Não somos nós. Não somos nós que diremos como fazer, mas é o próprio Cristo. Por isso, nesse recomeço, quando precisamos nos reencontrar com os nossos corações cheios de alegria pela oportunidade sagrada de trabalho em nome do Cristo, cheios de humildade, cientes da nossa pequenez, todos nós encarnados aqui na Terra, com exceção do nosso próprio Salvador, todos nós, precisamos encher os nossos corações de alegria e de coragem para que nós voltemos a nos reunir em nome do Cristo, preparando os nossos corações e as nossas mentes para receber os nossos irmãos com amor, com carinho, com acolhimento e, especialmente, com humildade, cientes de que nós somos apenas ferramentas rudes, simples, humildes, pequenas, imperfeitas, mas ferramentas das quais precisa o Cristo, com as quais conta Jesus, para que possa o seu ministério de amor se espalhar sobre a terra. É através de nós, criaturas humildes e imperfeitas, que o Pai leva a sua ajuda aos nossos irmãos e a nós mesmos. E nós, em vencendo esse medo, muitas vezes sem sentido, quando tomamos das providências, como dissemos, necessárias para a nossa proteção, quando nós resolvemos estender as nossas mãos, o nosso coração, àqueles que tanto precisam, nós também receberemos o amparo daqueles nossos irmãos superiores, daqueles que dirigem a nossa casa, dos mensageiros de Jesus, dos médicos espirituais que vêm em nome do Cristo atender não apenas aqueles irmãos que nós recebemos na nossa casa espírita, mas também a nós mesmos. Porque também nós somos grandes necessitados. E nós, refeitos, revigorados pelo simples contato com os nossos superiores dentro da nossa casa espírita, podemos, de retorno aos nossos lares, espalhar dessa luz aqueles que nos amam, aqueles a quem nós amamos. Está na hora, queridos irmãos, de nós voltarmos, de nós nos reencontrarmos. É esse o pedido dos dirigentes da nossa casa, da nossa amada Sociedade Espírita Renovação, que nos alerta. O pedido vem do próprio Cristo, que precisa das nossas mãos. O convite, então, amados irmãos, é que ouçamos nas nossas mentes, nas nossas consciências e nos nossos corações aos chamados do Cristo. Todos aqueles
ou todas aquelas ovelhas de Jesus conhecem a sua voz. E você? Consegue ouvir a voz do Cristo? Porque Ele nos chama de retorno ao trabalho. Aceitemos de coração, com a responsabilidade que nos cabe, o convite do nosso Mestre, o convite do nosso Salvador. Esperamos, com o coração cheio de alegria, poder reencontrar a todos vocês, trabalhadores da nossa amada Sociedade Espírita Renovação, de volta a esse nosso segundo lar, a esse verdadeiro portal para o céu que é a nossa ser. Em breve nos encontraremos com a permissão e para a alegria do próprio Cristo, para a alegria de Jesus.